Mais uma vez, irmãos, queremos chamar a atenção de todos aqueles que estão vendo, ouvindo, para que possamos nesse momento estarmos voltados os nossos olhos, os nossos ouvidos para a palavra de Deus que será colocada nessa noite para todos nós. E acredito que Deus já preparou aquilo que Ele quer falar aos nossos corações e que você possa estar atento aí, onde você estiver, na sua casa, na sua loja, no vizinho, onde você estiver, você possa estar atento à palavra de Deus. Gostaríamos de avisar os irmãos que nós começamos a classe de catecúmenos, como nós já falamos aqui, agradecemos aos professores, aos alunos. A primeira aula foi muito boa, né? Deus falou conosco, e a cada dia em que nós lemos a palavra, ela se renova, e às vezes a gente pensa que sabe, e a gente precisa descobrir mais coisas, aquilo que Deus tem para falar para nós, e isso é só através da leitura da palavra que nós vamos falar aqui nessa noite também. Então, irmãos, agradecemos a todos os nossos irmãos que têm nos ajudado a estarmos presentes na vida daquelas pessoas que não podem vir ao culto, pelo culto transmitido, e nós queremos agradecer a Deus. Essa noite, então, a gente começa lendo a palavra de Deus, que é bálsamo para a nossa alma, é o Salmos de número 103. E esse salmo ele é muito interessante, porque ele fala, o salmista manda ele mesmo, né, olhando para ele, e ele fala: bendize a minha alma ao Senhor, bendiga a esse Deus, agradeça a esse Deus, fale com esse Deus. Então ele... Nesse salmo você vai ver justamente isso, o salmista mandando ele mesmo falar com o Senhor. Salmo 103 então diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, que te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como o da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos preceitos, ou dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então aqui o salmista ele começa dizendo para ele mesmo, bendizer ao Senhor. Depois você vai ver um punhado de coisas interessantes. Isso aqui dá para a gente falar um punhado de semanas, né? Porque são muitas coisas que ele elenca, dizendo por que a nossa alma tem que bendizer ao Senhor. Então, irmãos, nesse dia de culto, esse dia de reflexão, esse dia de oração, nós pedimos que você leia esses salmos e bendiga ao nome do Senhor.
para o louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 102, O Céu com Cristo. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui na terra o mar. Quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui na terra o mar, por onde for, com o Senhor é céu. Seguindo, irmãos, eu volto ao mesmo Salmo 103 para nós confessarmos os nossos pecados. O Salmo 103, o versículo de número 10, ele diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E então, esse é o Deus. E o número 13, esse é o nosso Deus. E olha o versículo de número 13: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, o Senhor, ele olha para nós, vê pecados em nós, e nós, como pecadores, nós também temos que olhar esse pecado e confessar ao Senhor, porque Ele não quer tratar a gente segundo os nossos pecados. Você sabe por que Ele não quer tratar a gente segundo os nossos pecados? Porque Romanos 3:23 fala que o salário do pecado é a morte. Se a gente continuar pecando, o salário do pecado é a morte. E assim como tantos já fizeram e acabaram morrendo diante de ter cometido os seus pecados. Então, nessa noite, eu convido todos os irmãos para nós, diante do Senhor, que se compadece de nós e que não quer tratar a gente segundo os nossos pecados. Você, na sua casa, onde você estiver, confesse os seus pecados ao Senhor, que Ele vai nos perdoar. Oremos. Nosso Deus, aqui estamos nós a confessar os nossos pecados ao Senhor. Os pecados que nós fizemos com as nossas ações, os pecados, ó Deus, que nós cometemos, que quando sabemos o que fazer e não fazemos, e os pecados, ó Deus, também por pensamentos. E o Senhor diz que quando chegamos até o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo um pai que se compadece dos seus filhos, como diz o versículo de número 13. Queremos te agradecer, Pai, porque
o Senhor nos ama. Assim como nós amamos os nossos filhos, o Senhor ama todos os seus filhos, desde que cheguemos até o Senhor, vendo a Deus que somos incapazes de nos manter puros diante da tua presença, santos diante do Senhor. E assim, ó Deus, aqui nós queremos confessar os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os pecados dos meus irmãos que estão confessando neste momento, e que eles possam receber a palavra do Senhor, dizendo que perdoados estão os nossos pecados, e para nós irmos e não pecarmos mais. Assim a tua palavra, Deus, no passado, e assim serve, ó Deus, para o presente também da tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o único capaz de perdoar pecados, e nós temos um livre acesso até o Senhor. Nos ajude, tenha misericórdia de nós, acompanhe os seus filhos a cada dia, para que eles possam, ó Deus, se livrar, ó Deus, das provações, das tentações, e manterem-se firmes e inabaláveis na tua presença. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, passemos então, nesse momento, a olhar para a palavra do Senhor. Gostaria de meditar com os irmãos segundo texto de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1, versículo de número 3. Apenas o versículo de número 3. Nós temos aqui, então, a palavra do Senhor para nós nessa noite. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem a palavra. Bem-aventurados, começando de novo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Senhor, a tua palavra é lida, e obrigado porque ela é um renovo para as nossas almas, ela fala com os teus filhos, ela é o nosso manual a qual devemos seguir. Nos ajude a compreender a tua palavra, que o teu Espírito Santo esclareça a nós e possamos, ó Deus, guardar a tua palavra no coração, Deus. Obrigado, fica com esta reflexão, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante do texto lido, e o próprio texto já nos dá uma direção, né? E o título, ele é da palavra de Deus, de Apocalipse 1:3. E a pergunta fica: quem são os bem-aventurados? Então nós lemos essa palavra segundo João, né? Segundo a profecia, segundo a inspiração por Deus dado ao João. Então nós vemos que ele vai dizer quem são os bem-aventurados. E nessa noite, então, nós queremos discorrer em breves palavras quem são esses bem-aventurados. Então, quando nós olhamos para o panorama atual e diante do mundo que nós estamos, né, nós vamos ver quem são os bem-aventurados segundo o mundo, né? Quem são essas pessoas segundo o mundo? Nós vamos ver que são aquelas pessoas que parece que têm as riquezas, né? São aquelas que têm o controle do mundo em suas mãos. E nós vemos então que esses bem-aventurados, muitas das vezes, eles só são, talvez, trocando, já traduzindo para você o bem-aventurado, você pode trocar ali e dizer feliz, né? Mas nós vamos ver que o bem-aventurado ou feliz é aquele que tem as riquezas talvez nas suas mãos. Nem sempre são, porque nós encontramos tantos, e essa semana, tantos ricos, né, que não têm essa felicidade, que não são bem-aventurados. E esses dias também nos perguntaram aí, não sei que fato que aconteceu essa semana, não vou citar, eu me lembrei aqui, mas umas pessoas muito ricas que diante da sua riqueza, se consideraram infelizes e tiraram suas próprias vidas. Então nós vemos muito isso, tem tudo em suas mãos, tem a riqueza, mas ainda não se completa com a felicidade neste mundo que nós estamos. Então, nós vamos ver também, diante da palavra de Deus, então agora, para os cristãos, aqueles que se encontraram com o Senhor, quem são esses bem-aventurados? E o texto, então, de Apocalipse, ele vai nos dizer quem são esses bem-aventurados, quem são esses felizes. A primeira
questão, e está aí no texto, deixa a sua Bíblia aberta e você vai ver, quem são esses bem-aventurados? Primeiro, são aqueles que leem. Aqueles que leem a palavra, né? Aqueles que leem a palavra de Deus. E nós, então, vemos aí que nós temos que ler essa palavra. Ela não é só para ficar de enfeite no nosso armário, né? Tem gente que tem a Bíblia aí, não julgando, não querendo dizer que é para você amassar sua Bíblia, riscar, rabiscar, sei lá, qualquer coisa desse tipo, mas tem Bíblias intactas no armário, né? Vem para a igreja, volta e depois ela chega lá de novo na casa dos crentes, de alguns crentes, vamos dizer assim, ela fica ali guardada a semana inteira. Né? E contaram certa vez, né? Eu ouvi, não sei, eu acho que vou contar agora, tentar contar, que alguém perdeu os seus óculos e deixou dentro da Bíblia e procurou em todos os lugares, e naquela semana, então, só quando foi no outro domingo para a igreja, que ela conseguiu achar o óculos que estava dentro da Bíblia. Essa é uma historinha, talvez engraçadinha ou sem graça, mas que serve para ilustrar como nós... lemos pouco a Bíblia, né? E nós precisamos ler essa palavra. Por que nós deveremos ler? Primeiro, irmãos, nós deveremos ler porque nós, através dessa leitura, nós vamos encontrar com Deus, né? Nós vamos encontrar com o Deus da palavra, com o nosso Pai, com aquele que é o nosso Criador. Nós vamos encontrar esse Deus que quer falar conosco através dessa palavra. Então, leia a palavra. Você quer encontrar com Deus? Leia a palavra, né? Outra coisa, por que nós deveremos ler a palavra? Nós deveremos ler a palavra para nos proteger contra as heresias, né? Quantas heresias estão por aí? E os cristãos ficam bebendo qualquer coisa que chega, né? É bonito, né? Tem um pregador nosso aí, eu não gosto de citar os pregadores, mas tem um pregador que fala assim, que é bonito, mas não é bíblico. Né? Tem muitas frases bonitas por aí, mas não é bíblico, ela só é bonita. Então olhe para a palavra de Deus, você não vai engolir essas heresias que estão aí. Se for a palavra de Deus, atenda. Se for a palavra de Deus, você vai ver que é real. Por quê? Porque você está lendo. Agora aquele que não lê, aquele que não conhece a palavra de Deus, vai estar bebendo disso daí. Nós temos que ser igual o povo de Bereia, né? Lá em Atos 14, 15 e 16, nós vamos ver que o povo de Bereia, então, eles consultavam a palavra. Era Paulo que estava pregando, o grande Paulo, né? Estou lendo Atos dos Apóstolos, lendo os magníficos feitos de Paulo ali, e nós vemos então, mas que o povo de Bereia, então, eles consultava. Será que esse cara está falando verdade? Será que essa palavra é de Deus? Será que essa atitude dessa liderança é de Deus? Então você tem que ler a palavra para se proteger contra as heresias. E as heresias têm aparecido, e ela não tem aparecido de muito de longe, ela tem aparecido de perto de quem você conhece, aqueles que podem estar próximo de você falando heresia, e você vai bebendo dessas coisas. E nós então temos que ler. Quando soar no nosso ouvido alguma coisa, nós vamos ver que é heresia. Quantas heresias estão por aí? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Muitas heresias, e se você não consulta a palavra, se você não lê a palavra, como que você vai diferenciar a heresia de palavra de Deus? Então elas são parecidas, é igual o trigo e o joio, né? Então nós precisamos aí ler a palavra para nos proteger dessas heresias que estão presentes. E só dizendo assim para os irmãos, como nós já falamos no começo, começamos uma classe de catecúmenos e os professores lá estão dando uma leitura diária. Todo dia tem uma leitura. Espero que os alunos estejam fazendo essa leitura, porque ela ajuda a gente, né, a entender o tema que os professores estão querendo passar. E nós então, irmãos, temos que ler a palavra de Deus. Leia a palavra. Você tem que ler para entender. Você tem que ler para, como está ali. Nós temos que ler para descobrir a história de Deus. O que Deus está querendo dizer para o seu povo? Só através da leitura. Não vai na conversa dos outros, assim,
querendo ver o que Deus fala, vai você mesmo na fonte. Você tem a palavra, você tem a Bíblia. Então nós precisamos ler a cada dia, não sair da igreja, né, e guardar a palavra de Deus numa cristaleira lá, numa prateleira, e esquecer da palavra, não abrir a palavra. Por que nós temos que ler a palavra, irmãos? Além de encontrar com Deus, além de nos proteger da heresia, nós precisamos ler para nos fortalecer. Sabe, quando você lê a palavra, você fala, puxa, que Deus grande, que Deus temível, fez os céus, fez a terra, fez a gente. É um Deus que nos fortalece, é um Deus que cuidou do povo o tempo inteiro dos seus filhos e não os abandonou, deu a sua vida por nós na cruz. E nós precisamos então ler a palavra para nos fortalecer. Leia a palavra e você vai se sentir fortalecido, você vai se sentir animado, você vai se sentir com projetos, enquanto Deus está te dando oportunidade aqui na terra, não só para o seu projeto da vida para a sua família, lá fora, mas também para a vida espiritual, que é outro ponto aqui, nós deveremos ler a Bíblia para o nosso crescimento espiritual. A cada dia mais, conhecer a Deus, e eu cresço espiritualmente, eu me torno uma pessoa que cheio de fé, para enfrentar os obstáculos da vida, os problemas da vida, os problemas que chegam no nosso barco, e Deus nos fortalece. Aí você tem 40, 50, 60, 100 anos, se você ler a palavra, Deus vai te fortalecer a cada dia, Ele vai te dar esse fortalecimento, você vai ter esse crescimento espiritual diante da palavra de Deus. Irmãos, não há remédio que a gente possa comprar na farmácia para nos fortalecer espiritualmente. A palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, ela vai nos fortalecer a cada dia mais. Leia a palavra, então esses são os bem-aventurados. Aqueles que leem são bem-aventurados, por quê? Por causa de todas essas coisas que eu já falei. Porque eles vão encontrar com Deus, porque eles vão se proteger da heresia, porque eles vão se fortalecer, porque eles vão crescer espiritualmente. Então, esse texto está nos dizendo que bem-aventurados são aqueles que leem. Segunda coisa que nós queremos discorrer e dizer aos irmãos nessa pequena reflexão, que quem são o segundo bem-aventurado? São aqueles que ouvem a palavra de Deus, né? Olha só, uma das coisas que nós colocamos aqui, que para a pessoa ouvir, sabe qual que é o primeiro requisito básico para você ouvir a palavra de Deus? Primeiro requisito básico para você ouvir a palavra de Deus é você ter paciência. Hoje em dia nós não andamos no mundo impaciente, não é verdade? São tantas coisas para fazer, tem gente que ouve, está fazendo e está pensando numa terceira coisa para fazer. Então, é claro que isso é falta de tempo também, mas nós temos que ter paciência para ouvir a palavra de Deus, né? Tem muita gente que chega no banco da igreja, chega olhando para o relógio, né? E eu quero dizer para os irmãos, talvez alguns já notaram isso, que eu não tenho relógio, não marco. Quando eu começo a pregar a palavra de Deus, talvez um relógio biológico que marca ali o tempo para mim. Eu sei, então, pelo biológico, a hora de parar. Então, a primeira atitude nossa diante da palavra de Deus, irmãos, é paciência, né? Tem gente impaciente diante da palavra de Deus. Às vezes você vai sentar para ler a Bíblia, puxa, o tanto de letra, o tanto de capítulo, né? O tanto de coisas para me ler, e aí você não fica sem paciência, não começa a ler, não lê, não está diante do Senhor. Então ele não ouve, não está ouvindo a palavra de Deus. Então, para ouvir a palavra de Deus, nós temos que sentar, vir para a igreja, né? Quando pode, é claro, venha para a igreja, você senta aí no banco, você vai ouvir conforme a liturgia da sua igreja, né? Você conhece a liturgia da sua igreja e, infelizmente, irmãos, nós temos olhado assim, nós temos muita facilidade de acompanhar um jogo. O jogo, por exemplo, o primeiro tempo, os irmãos aqui da igreja me acompanham, porque gostam de futebol, 45 minutos de futebol, não é? Daí vem mais o quê? 15 de intervalo. Depois mais 45. O que deu aí? 1 hora e
45 minutos. Daí você pega mais o final de 15 minutos de comentários, como que foi o jogo, a resenha, né, que o pessoal fala, é 2 horas. Você já pensou? Né? Um filme, então. Tem filme aí de 2 horas. Então nós, quando viemos para a igreja para ouvir a palavra, qual que é o tempo do culto? Tem gente, infelizmente, tem liderança, né, que pedem para você diminuir. Eu, como pastor, já ouvi isso. Liderança que pede para você diminuir o tempo do sermão, o tempo do culto. Irmãos, a gente se encontra uma vez, vamos dizer, tem crente que se encontra uma vez por semana com Deus aqui na igreja. Não estou dizendo que ele não se encontra lá na casa dele, no trabalho dele. Não, estou fora. Eu estou medindo eu estou medindo o tempo dele aqui na igreja. Então nós precisamos aí ocupar bem esse tempo. Chega aqui 10 minutos antes, ora pelo pregador, ora pelos visitantes. Você vem para ouvir a palavra de Deus, tenha paciência, né? Com o pregador que está aqui tentando passar alguma coisa da palavra de Deus para você. Pega o texto, abra, deixa a sua Bíblia aberta para você ouvir a palavra de Deus, para você ver a palavra de Deus. Então, qual que é o tempo do culto? Eu estava lendo também o Atos, viu, irmãos, que estão aqui na igreja, que estão lá. Eu estava lendo, tem um tal de Eutico. Lembra do Eutico? Eutico é um cara que Paulo, um irmão, vamos dizer assim, um irmão, que Paulo estava pregando até a alta hora da madrugada já, até altas horas da madrugada, e ele cai. Eu até acho graça porque é interessante esse texto. Ele cai, ele não aguenta de tanto, mas olha, você vê, nós damos um desconto para o Eutico, sabe por quê? Porque era altas horas da madrugada que Paulo estava discorrendo sobre a Bíblia, e ele morreu. E aí Paulo, ainda bem que Paulo está ali presente e ele ressuscita, né? O Eutico, então, esse camarada marca muito a minha leitura em Atos. Quando nós olhamos, então, para ouvir a palavra de Deus, né? Nós não vamos fazer igual Paulo, né? Naquele tempo, e nós íamos perdendo esse tempo, irmão, de púlpito, com a palavra de Deus, faz hora. Antigamente era mais, depois veio diminuindo, está diminuindo. Eu não sei aonde que nós vamos parar com a diminuição de tempo da palavra. Eu fico preocupado com isso. Então, nós precisamos ter paciência para ouvir a palavra de Deus, para termos essa oportunidade, né? Então, como eu já comparei aí, quanto tempo a gente gasta, sabe, não fazendo nada. Não fazendo nada. Nós precisamos então, a segunda coisa que nós precisamos aí, quem são os bem-aventurados? O primeiro são aqueles que leem a palavra de Deus. O segundo são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E terceiro, nós podemos dizer que bem-aventurados são aqueles que guardam a palavra de Deus, né? Por que nós deveremos guardar a palavra de Deus? Gostaria de ler um texto, que os irmãos tenham a paciência comigo para me ler esse texto, né? De Mateus, capítulo 4, onde Jesus, onde Jesus ele é tentado, e você vai ver que Jesus, ele dá esse exemplo para nós, e ele só responde ao demônio, ao diabo, né? Com a palavra de Deus. Presta atenção o exemplo que Jesus dá. A tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, de 1 a 11, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: olha só, irmãos, a primeira prova que Jesus passa, e ele vai responder com a palavra, versículo de número 3. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem,
e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçam em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O maior exemplo, irmãos, de guardar a palavra é Jesus nos dando aqui nesse momento. Todas as provações, todas as tentações do diabo, e foram tentações que Jesus estava com dificuldade, de fome, ele estava ali naquele momento, é uma das ofertas que o diabo fez para ele, e ele disse com a palavra de Deus, respondeu com a palavra de Deus, por que nós deveremos guardar? Porque bem-aventurados são aqueles que guardam a palavra de Deus no coração, aqueles que vão guardar no coração, para nos momentos da dificuldade, no momento da morte, no momento de passar pelos obstáculos, no momento que nós estamos enfrentando, nós temos essa palavra guardada no nosso coração para responder a esse momento. É interessante que nós guardemos essa palavra no nosso coração. E nós vamos então conseguir responder aos obstáculos, às provações, aos momentos que passamos com a palavra no nosso coração. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, é uma resposta para a morte. Ainda que nós andemos, ainda que nós vamos, ainda assim nós temos a palavra de Deus guardada no nosso coração, e um texto da palavra de Deus diz que nós deveremos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Sabe, quando você tem essa palavra, você pode responder, você pode discernir quem é que está tentando tirar essa palavra do seu coração. Então nós deveremos guardar essa palavra, e só vai guardar, sabe quem? Aqueles que leem, porque conhecem a palavra, aqueles que ouvem a palavra e podem então guardar essa palavra no coração. Como que nós vamos guardar se a gente não lê aquilo que a gente não sabe? Como que a gente vai ouvir se a gente não tem paciência de ouvir? Irmãos, que nós possamos crescer no Senhor, que nós possamos crescer na graça do Senhor. E ali tem um texto, de Romanos, não está marcado ali, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir essa palavra, nós temos que constantemente estar guardando ela no coração para não pecar contra Deus. Então, irmãos, que nós possamos valorizar essa palavra, ler, ouvir e guardar. E o texto, sabe o que o texto nos fala no final? Ele diz assim, guardamos, vamos ler, vamos ouvir, vamos guardar, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Né? O tempo pode estar próximo de duas formas. Quando você morre, acaba o tempo aqui, e quando o Senhor vem de encontro com você. Então o tempo, ele pode estar próximo dessa forma. Então, finalmente, gostaríamos de aplicar para a nossa vida, lendo 2 Timóteo 2, né? Versículo 15. Nós já estudamos esse texto aqui na igreja, né? Então, 2 Timóteo 2,15, ele vai dizer o seguinte para nós, para o povo de Deus, nesta noite. Ele diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade cai aqui. Por que nós deveremos bem manejar a palavra da verdade? Para que nós não possamos nos envergonhar o evangelho, se envergonhar a si mesmo, né? Às vezes a pessoa vem perguntando, por que você crê? Por que você está aí? Por que você fala isso? Né? Aí você tem que responder, como Jesus fez. Porque nem só de pão viverá o homem. Porque não tentarás o Senhor teu Deus. Foi a resposta de Jesus. Então, nós temos que ser aprovados. Mas para ser aprovado, nós temos que manejar bem
a palavra da verdade. Que o Senhor, irmãos, tenha misericórdia de nós. E ali, finalmente, tem uma pergunta ali: por que muitos cristãos se desviam? Porque eu creio que falta de ler a palavra, porque falta ouvir a palavra, porque lhes falta guardar as palavras de Deus, né? Porque muitos cristãos estão fora da igreja, porque eles não perderam a comunhão com o Senhor, perderam a comunhão com a palavra. Aqui está a palavra de Deus, irmãos, e é a nossa bússola, é a nossa orientação, é o nosso manual, é o manual do homem. E que o Senhor nos abençoe, que Ele possa então nos aprovar como obreiros que manejam bem a palavra da verdade. Que Deus nos abençoe. Para louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 33, Maravilhas Divinas. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, do céu na terra. Vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens
Irmãos, passemos então, depois de ouvirmos o hino de número 33, lindo hino, nós vamos então fazer essa oração. A oração que o Senhor pede que nós façamos, né? A sermos dependentes deles, a falarmos para Ele. Ele sabe, às vezes até você sabe, né? Mas o Senhor quer que nós falemos para Ele aquilo que nós queremos. Então nós queremos então pedir pelos enfermos, pelos enlutados, né? Nesses dias são muitos, pelos enfermos também, pelas igrejas do Senhor, as igrejas verdadeiras que estão no mundo pregando a palavra de Deus. Oremos pelos idosos, pelos desempregados, pela intervenção de Deus na vida, nas nossas vidas, no mundo, né, de uma forma geral, e pelo fortalecimento da igreja. Como nós falamos aqui, nós vamos nos fortalecer na palavra de Deus, nós vamos nos fortalecer diante de Deus. Nós também queremos não só pedir, mas agradecer pela igreja que o Senhor nos dá, pela liberdade de culto que nós temos ainda, né? Porque talvez chegará algum dia que nós não teremos mais essa liberdade de culto. Nós queremos agradecer a Deus pela salvação, pelo sustento, pela vida espiritual que Ele nos dá a partir do momento que nós chegamos até Ele. Então, vamos orar na sua casa aí, pede a Deus, né? E Ele vai ouvir as nossas orações. E saiba que nós sempre falamos, Ele ouve e Ele pode responder sim, não, espere. Então, diante da soberana vontade de Deus, passamos à oração. Aqui estamos nós, Senhor. Confiamos no Senhor. É por isso que estamos aqui. Pedimos que o Senhor aumente a fé dos seus filhos, para que possamos ver maiores milagres, para que possamos ver maiores intervenção do Senhor em nossas vidas e na vida do nosso próximo. A intervenção do Senhor no mundo, Pai. Nos dias que estamos passando são difíceis, e sabemos, Pai, que o Senhor sustentará a Tua igreja, sustentará o Teu povo. Olha, Deus, nós entregamos os pedidos nas Tuas mãos. Começamos, Senhor, oramos pelos enfermos. São bastantes, são aqueles que precisam da intervenção do Senhor, como no passado o Senhor fez. Milagres na vida de muitas pessoas. Nós queremos pedir que o Senhor esteja acompanhando essas pessoas e que elas jamais percam a fé de um dia, de um momento, receber o toque do Senhor nas suas vidas, Pai. Esteja renovando as nossas forças, esteja renovando as forças daqueles que estão enfermos, Pai. Abra as portas, ó Deus, para a compra dos remédios. Se for preciso de um hospital, o Senhor esteja encaminhando, Senhor. Se for preciso, ó Deus, de uma consulta médica, o Senhor esteja encaminhando. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor acompanhe esses enfermos. Um outro grupo de pessoas que nós queremos orar é pelos enlutados, aqueles que perderam algum querido na sua família. Nós sabemos, Pai, como é difícil a gente perder alguém na família, a quem andou com a gente 40 anos, 50 anos, um bom tempo. Nós temos, a Deus, então, orado por essas pessoas, que não é fácil. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor acalme o coração, que o Senhor anime, que o Senhor console com o Teu Santo Espírito essas pessoas, Pai, que perderam alguém da família. Eu oro também, a Deus, pelas igrejas, aquelas igrejas, Pai, que estão precisando do vigor, que estão precisando, Deus, do fortalecimento, que estão precisando, Pai, que o Senhor esteja atuando fortemente nas suas vidas, que eles possam, Deus, Te buscar e receber as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas, Pai. Abençoa a cada igreja, a cada pastor, a cada liderança, Senhor, para que possam se fortalecer na Tua presença, Pai. Ensina-nos a reconhecer, a Deus, a dependência no Senhor, porque, ó Deus, sem o Senhor, a liderança da Tua igreja, a igreja não é nada sem o Senhor. Nós oramos também pelos idosos, Pai. Acompanhe esses irmãos que já trabalharam e precisam, Senhor, de conforto, Senhor. Precisa, Deus, de carinho, que precisa, Deus, de um lar. O Senhor esteja acompanhando a cada um dos nossos idosos, Pai. Oro também, ó Deus, pelos desempregados, aqueles que precisam que o Senhor abra uma porta de trabalho para o sustento, Senhor, da sua família. Nós pedimos que o Senhor esteja atentos, ó Pai, a essas pessoas, que elas possam, Senhor, não desistir, mas que possam, Senhor, a cada dia confiar em Ti, sabendo, Pai, que o Senhor está presente no controle de todas as situações dos Teus filhos, Pai. Eu peço também, ó Deus,
pela intervenção do Senhor no mundo, como nós já falamos, através, ó Deus, dos médicos, através, ó Deus, dos hospitais, que hajam, Senhor, leitos, que haja, Senhor, remédios, que haja, Senhor, as cirurgias necessárias, Senhor, para essas pessoas, Pai, nos quais nós colocamos aqui, Senhor, oro por essas pessoas que precisam, Deus, para que o Senhor venha e intervenha, Senhor, pelos enfermos, aqueles que precisam, ó Deus, de um leito de hospital, de uma cirurgia, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja fazendo essa intervenção. Enfim, ó Deus, eu oro pelo fortalecimento das nossas igrejas, aquelas igrejas que o Senhor aprova, aquelas igrejas, Senhor, que são dependentes do Senhor, aquelas igrejas que estão pregando a Tua palavra, que elas possam, ó Deus, ser mantidas abertas, ser mantidas, ó Deus, fortes, inabaláveis, ó Deus, contra os obstáculos desse mundo. Fortaleça a Tua igreja a cada dia, Pai. Enfim, ó Deus, eu quero Te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, pelo sustento de cada dia, pela família que o Senhor nos dá e pela proteção, ó Deus, que a cada dia nós recebemos do Senhor, mesmo vivendo num mundo cheio de obstáculos, de doenças, nós queremos pedir a Sua intervenção, ó Deus. Queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem estado junto com a gente, Pai, tem estado alimentando as nossas almas, Pai, e nós queremos nos fortalecer na Tua palavra. Enfim, ó Deus, fica com cada um dos meus irmãos que estão do outro lado, que estão vendo, ouvindo esta mensagem, que esta mensagem da Tua palavra possa ficar gravada nos seus corações, e assim, ó Deus, se manterem firmes, inabaláveis, Senhor, e a cada dia mais crente na Tua presença. Venha o que vier, e nós estaremos firmes, ó Deus, diante do Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a Tua igreja, e nós somos a Tua igreja, e nós queremos, ó Deus, nos manter firmes, pensamentos para frente, marchando em prol, ó Deus, a cidade santa, em direção, Senhor, aos céus, que o Senhor está preparando para cada um de nós. Fortaleça a Tua igreja, é a nossa oração, Pai, o nosso pedido, em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, esperamos que Deus os abençoe e leia de novo a palavra de Deus na qual nós lemos, e você possa nos acompanhar através desse canal, através desse horário, todas as quintas-feiras às 18 horas, nesse domingo culto às 18 horas, culto presencial e online. Nós queremos então estar marcando esses horários com você. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e te dê a direção certa para a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.